Oi, pessoal. Então, hoje eu vou fazer alguns exercícios sobre assuntos que não foram cobrados nas atividades para a gente lembrar também, né, desses assuntos que estão meio esquecidos, né? Então, o primeiro deles é de reta tangente. Eu escolhi esse exercício 3.19 para começar, só para lembrar das fórmulas e tal, que é o seguinte: ele pede para você determinar todos os pontos desta curva, tais que a reta tangente neles seja paralela a essa reta dada. Então, essa reta não é tangente, não, tá? É uma reta lá no plano e você tem que encontrar as tangentes que são paralelas a ela, tá? Bom, olha só, como você traduz essa informação de retas paralelas? No plano, você pode pensar em mesmo coeficiente angular, tá? Então, você vai descobrir quais retas tangentes aqui têm o mesmo coeficiente angular desta. Só que você sabe que reta tangente ao gráfico, essa curva é um gráfico de função, né? Reta tangente a um gráfico, o coeficiente angular é a derivada. Então, no fundo, você vai ter que procurar os pontos dessa função aqui, né? Que tem derivada igual ao coeficiente angular dessa reta, que é 16, né? Você passa o y para lá. Depois eu vou escrever tudo isso, tá? O coeficiente angular seja 16. Tudo bem? Então, eu resolvi aqui, ó. Eu escrevi aquela curva, o y, como f de x, tá vendo? Para lembrar que isso aqui é uma função. A reta R eu já isolei o x para ver que realmente o coeficiente angular é 16, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta R, eu que batizei de R, tá? É 16. Então, você tem que procurar os pontos aqui em que a derivada é 16. Por que a derivada? Porque a derivada que é o coeficiente angular da tangente, tá? Eu coloquei aqui a equação da tangente no ponto x0, f de x0, né? Ó, você vê que o m da tangente, que é quem está com x, é a derivada, tá? Então vamos procurar, bem simples, procurar os pontos que têm derivada igual a 16. Então derivando, ó, derivada igual a 16, 6 somente c, esta é a derivada, né? Ó, tombo 4, 16x ao cubo, menos 16x, mais 16. Tem que ser igual a 16, um monte de 16 aí corta. Então você vai obter, na verdade você vai cortar esse com esse, né? E o outro vai cortar, vai dividir tudo por 16, vai sobrar zero, né? Então fica assim. Cortando tudo antes dá na mesma, claro. Mas enfim, mais inteligente fazer isso. Enfim, aí olha só. Isso aqui igual a zero, dá para fatorar, felizmente. Tiro o x em evidência. Então, quando é que o produto dá zero? Quando um é zero ou quando o outro é zero, né? Não tem outro jeito. Então, ou x é zero, ou esse é zero, que implica x igual a 1, x igual a menos 1, né? Então, você tem três pontos que a derivada é 16. Esses aqui, tá? Então, estão aqui. São esses três pontos, tá? O exercício acabou aí. Ah, claro, eu coloquei zero, depois, claro, o f de 0, o f de 1, o f de menos 1. Só para explicar, né, de onde tirei o y. Claro, se está nessa curva, né, o y é o f de x, tá? Assim, ele pediu, deixa eu ver o exercício que eu já não me lembro, os pontos. Então a resposta está aí, acabou, tá? Se ele pedisse a reta, aí você montaria a reta usando essa fórmula, tá? Só para dar uma lembrada, aí você joga o y aqui, o 16 aqui, que é o f', e o x aqui, né, da tangência, e, e monta a reta. Mas não é necessário, tanto que eu não coloquei, tá? No exercício ele pede só os pontos. Então estão aí. Essa é a resposta. Se ele pedisse a reta, as retas você montaria. Bom, vamos para o próximo, que já é um pouquinho mais difícil, porque é um pouco confuso, que é o 5.10. É um teste. Ele está aqui, ó. Vou colocar lá para baixo. Foi da prova de 2016. Então, olha só. Ele pede
ele pergunta que dentre todas as retas tangentes a este gráfico aqui, qual que é a única que passa pelo ponto 1, 0? Olha só, esse ponto 1, 0 não é o ponto de tangência, tá? A reta passa por 1, 0. É um ponto lá que a reta tangente vai passar. Não quer dizer que é o ponto de tangência, tá? Tanto é que esse 1, x igual a 1, nem faz parte do domínio de f. Então, como é que pode ser o ponto de tangência? O ponto não está nem no gráfico da função. Esse ponto aqui não está nem no gráfico. Então, não pode ser o ponto de tangência, certo? Então, é um ponto lá no plano e você quer que a reta tangente passe nele, tá? Então, isso que gera confusão. A pessoa acha que é o ponto de tangência. Então, esse é um exercício um pouco, muita gente acha confuso. Então, ó, só para dar uma, finge aqui, ó, aqui tá, fazer de qualquer jeito, tá? Nem sei como é essa função, finge que a sua função é assim, ó, esse ponto nem tá no domínio, sei lá, uma função assim, sei lá como é, nem tô olhando para a cara dela. Hum. E aí esse é o ponto 1, 0, por exemplo. E aí você quer saber qual é a reta, então você não sabe o ponto de tangência. Qual reta tangente a esse gráfico vai passar por um 0? Por exemplo, uma reta assim, ó. Finge que isso é reta, tá? Finge que é tangente também. Vai dar uma reta, tentar fazer algo melhor. Assim, pronto, melhorou. Então você tem que determinar essa reta tangente, tá? Esse 1, 0 não é o ponto de tangência. A gente vai tentar achar o ponto de tangência, um ponto, né? Tal que a tangente passe lá por 1, 0. Então, ó, esse P é o ponto que ele quer que passe, 1, 0. Tá? Pode ver que ele nem está no gráfico, nem está no domínio. Então, a gente vai montar uma reta tangente genérica em termos de um ponto, sei lá, x0 e o y0, tá? Para determinar uma tangente genérica e tentar encontrar dessas tangentes aí qual que passa por um 0. Tá? Essa é a estratégia. Então, vamos lembrar, né? Lembra da fórmula? É assim que você monta a reta tangente. Vamos fazer isso. Então, eu preciso da derivada, tá? Nesse ponto x0 aí, que eu estou querendo determinar que a tangente vai passar aqui. Então, ó, primeiro, eu vou derivar. Tranquilo, né? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, menos mantém esse e deriva o segundo, tá? Regra do quociente sobre o de baixo ao quadrado. Aí, ajeitando isso aqui, distribuindo, você vai obter isso, tá? Tranquilo. Essa é a derivada. Então, como que eu escrevo a reta tangente em x0, y0? Percebe? Eu vou montar aquela fórmula, no lugar do f de x0, eu ponho o f de x0 para essa f. Então, vai ficar um x0 aqui e um x0 aqui. Aqui é o f', que acabei de calcular no x0, e aqui é o x menos x0. Tá? Tá vendo que aqui, depois eu apago. É o f de x0, tá? Aqui é o f' de x0, e aqui é o x menos x0, tá? Não confundam. Por que eu tenho que colocar x0? Para não confundir o, o x da reta. Esse é o x da reta. Toda equação de reta, né, tem o x, tem o y, né, está completa. Com esse x0 que é o ponto da tangência. Tá? Esse x é da equação de reta, sei lá, 2x mais y igual a 1. É o x da equação. E esse x0 é o ponto de tangência. Eles são diferentes, tá? Eles exercem papéis diferentes. Por isso que não pode deixar x. Eu lembro que muita gente na prova não toma esse cuidado e coloca tudo x. Aí você já não sabe mais qual é qual, tá? São coisas distintas, cuidado. Agora eu vou impor que essa reta passe por 1, 0. Então, onde eu substituo 1? Não é o ponto de tangência, lembra? É o ponto que a reta passa. Qual que é o x da reta? É esse. Então, eu jogo o 1 aqui e jogo o 0 aqui, que é o y da reta. Tá? X da reta e o y da reta. Como é que você faz? Ah, a reta passa por 2, 1, você joga 2, 1 lá na equação da reta e satisfaz, não é isso? É o que a gente vai fazer agora. Joga 1, 0 e tem que satisfazer. Então, joguei. Como aqui é 0, zerou, tá vendo? Zerou. Então, nem pus. Deixa eu apagar esse monte de rabisco.
Joguei o 1 aqui, está aqui. Agora olha só, antes de sair abrindo, fazendo conta, vamos raciocinar um pouco, dá para cancelar um monte de coisa. Ó, esse x0 menos 1 dá para cancelar com um dos x0 menos 1 que estão aqui. Tá? Agora olha só, o que dá a divisão desse por esse? Percebe que esse é menos o de baixo que sobrou? Um é menos o outro? Então se eu cancelo o que sobrou com esse, sobra menos 1, que eu posso cancelar com esse menos 1 aqui. Olha quanta coisa cancela. Então, na prática, fica esse e esse só. Tá? Ó, cancelando isso. E aí, isolando, resolvendo, muito fácil. Esse também cancela. Tudo mais eu vou obter. Joga para cá, joga para lá. Menos 2, certinho. 2x0 igual a menos 2 e x0 igual a menos 1. Então, esse x0 igual a menos 1 é o único ponto tal que a tangente passa por um zero. Encontramos um só. Agora sim, no exercício ele pede a reta, né? Agora vamos montar. É só jogar um aqui no lugar do x0, você monta a reta, tá? Então, ó, este é o ponto de tangência. Não lembro, acho que eu falei 1, menos 1, tá? Claro, menos 1. Então vai dar menos 1, tá? E aí joga o f, né? E aí joga aqui na reta, menos 1, você vai obter isso, tá? Só fazer a continha, tá? Não precisa perder tempo com isso. Tá? Depois vocês conferem a conta, é só jogar o menos 1 aqui. Tudo bem? Então tá aí. Essa é a única reta que passa pelo ponto, única reta tangente, né? Aquele gráfico que passa pelo ponto 1, 0. Tá? Percebe que o ponto de tangência é menos 1, tá vendo? Não tem nada a ver com aquele 1, 0. O 1 nem está no domínio. Esse cara nem está no gráfico, tá? É esse esqueminha que eu fiz aqui. Esse é o, é que não é, né? Pelo meu desenho tá errado. A gente chegou no menos 1, deveria ser um ponto daqui, tá? Mas a ideia é a mesma, claro. Tá vendo? Esse 1, 0 nem está no gráfico e a tangente passa por ele. Se vocês quiserem, usa esses programas aí de fazer gráfico. Coloca para ele desenhar isso e essa reta. Vocês vão ver que vai ficar certinho. Tá? Passando por esse ponto e tal. Bom, vamos para o próximo? Deixa eu lembrar. Agora um de máximos e mínimos, que a gente não... teve uma atividade, mas não tinha conta. Vamos fazer... Era mais teoria. O 12, que também é um teste de prova, só que agora da lista 3. Vocês veem, não é maldade. Essa coisa do interior sempre... Qual que era o número mesmo? Sempre pega 12, né? Aqui. Também da prova de 2016. Então ele tem essa função definida nesse intervalo. Ele chama de A o valor máximo e B o valor mínimo. Você sabe que uma função contínua definida no intervalo fechado, limitado, tem máximo e mínimo pelo teorema de Weierstrass. E então tem o A e tem o B, máximo e mínimo de f. E aí ele pergunta quanto é A vezes B, tá? Quanto é A vezes B. Então vamos lá. Bom, como é um intervalo fechado e limitado, você pode usar aquele teorema da derivada zero misturado com Weierstrass, mas eu enfatizei muito, e muita gente errou na atividade, que tem que tomar cuidado com isso. Não é porque o cara tem derivada zero que ele se afirma que é máximo. Tem que fazer mais coisas. Bom, se você não está seguro com isso, dá uma olhada de novo na aula de máximos e mínimos. Então, olha só. Derivada. Primeiro, derivei. Derivada de e a u, e aí eu multiplico pela derivada do u, que dá 6x² mais 18x, tá? Já fiz direto, regra da cadeia aqui, tá? Derivada do u está aqui. E aí, como eu vou igualar a zero, já só dei uma fatoradinha aqui, podia ter fatorado antes, mas fatorei aqui, depois, né? Agora eu vou igualar a zero. Derivada igual a zero, 6 somente c, ou 6x é zero, que dá x igual a zero, ou x mais 3 é zero, que dá x igual a menos 3, tá? Claro que dá para resolver
de grau 2 direto, né? Mas é que assim já fica fácil. Tá, beleza. Como você Os dois estão aqui dentro? Então, né? O menos 3 e os zeros estão aqui dentro. Então, muita gente parou o exercício. Ah, pronto, já achei. O maior valor vai ser o máximo, o maior vai ser o mínimo. Acabou. Não. Esses caras podem nem ser máximo local, por exemplo. Podia ser um ponto igual ao x ao cubo, um ponto de inflexão, tá? O que aquele teorema diz que esses dois são os únicos que têm chance de ser o máximo e mínimo, tá? Os outros estão descartados. Então eles são apenas candidatos, tá? Eles são os únicos candidatos no interior deste intervalo que podem ser máximo ou podem ser mínimo, tá? Aí eu calculei o f neles, no 0 deu 1, que é fácil, no menos 3 deu e a 27, tá? Continha, só fazer. Não acabou. O cara pode falar, ah, aqui é o máximo, esse é o mínimo. Pronto, acabou. Não, você vai ver que você vai errar se você fizesse isso. Você tem que sempre checar os extremos, porque os de derivada zero, né, são os candidatos do interior, mas os extremos sempre são candidatos. Então, chequei os extremos. O f de 1 joga aqui, ó, tá? Dá 11, né? Certo? E o f de menos 5 joga aqui, daí a menos 25. Então, olha só, tá vendo? De fato, esse era o máximo, tá? Porém, claramente, esse é o mínimo, que é 1 sobre e a 25, é um número bem pequenininho. Claro que é menor que 1, né? Percebe? Então, máximo e mínimo. Como ele pede A vezes B, máximo vezes o mínimo, essa era a pergunta, então, né? Esse é o A e esse é o B. Faz o produto, 2, né? A vezes B aí é quadrado. Percebe? Você ia errar. Muita gente errou na prova, eu lembro, 2016 eu estava. Chegou aqui, colocar, então A vezes B aí é 27, pronto. Isso você vai ver, deve ter alternativa. Aqui, tá vendo? Foi lá, voltou para casa feliz, mas errou. É pegadinha? Não, não é pegadinha. Porque você tem que saber isso. O máximo pode acontecer aqui, né? Se derivar da zero é muito pouco. Tá? Quem está inseguro com isso, dá uma olhada na aula de máximos e mínimos de novo, tá? No cálculo 2 isso vai aparecer também. Então, tem que estar bem isso aí. Vamos para o próximo. Eu acho que é de TVM, exatamente. Crescimento, né? Que está ligado com TVM. 7B da lista 3 também. Está fora de ordem porque eu preferi fazer o de máximo. Nesse set, ele pede para provar algumas desigualdades. Eu escolhi o B, tá? Porque é meio intermediário, digamos assim. Então, ele pede para provar isso. Que 2x arcotangente de x é maior que o ln dessa coisa aí. 1x quadrado. Tá? Então, ó, opa, qual vai ser a estratégia aqui? Ele pede para provar isso. Tá? Na verdade, eu vou jogar tudo para o mesmo lado. Ao invés de comparar duas funções, vou comparar uma função só com um número. Então, joguei tudo para cá. Mostrar que isso é maior que isso é a mesma coisa que mostrar que a diferença é maior que zero para x positivo. Certo? Então, é isso que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar que essa função aqui é sempre positiva. Então, está aqui. Defini essa função. Eu quero mostrar, não sei ainda, que essa função é sempre positiva desde que x seja positivo. Vamos lá. Então, a ideia é tentar estudar o crescimento dela. Por quê? Você percebe facilmente que f de zero é zero. Porque ln de 1 é zero, tá? F de 0 é zero. Bom, se f de 0 é zero e eu conseguir mostrar que ela é estritamente crescente, no intervalo de 0 até infinito, eu vou acabar mostrando que para x positivo, isso vai ser positivo, né? Porque ó, essa função começa no zero, f de 0 é zero, tá?
E aí, se eu mostrar que ela cresce, ela vai ficar positiva, que é o que eu quero aqui. Tudo certo? Essa é a estratégia. Então vamos lá. Para mostrar que uma função cresce no intervalo, a ferramenta que a gente tem é mostrar que a derivada é positiva. Lembra disso? Então vamos lá, vamos tentar mostrar que a derivada é positiva. Deriva. Então agora vamos lembrar. Como é que eu derivo isso? Regra do produto. Deriva 2x dá 2. Mantém arco tangente, mais agora mantém 2x e deriva o arco tangente. Regra do produto. Menos, como que eu derivo isso? Regra da cadeia porque é uma composta. Derivo o logaritmo no u, 1 sobre u. Olha o u aqui. E multiplica pela derivada do u. Derivada de 1 mais x quadrado, 2x. Tá? Olha que legal aqui. Isso. Opa, o que ele entendeu que eu fiz aqui? Isso. Vai embora com isso. Tá? Sobra só isso. 2 arcotangente de x. E 2 arcotangente de x é positivo, né? Tá? 2 é positivo, a arcotangente é positiva para x positivo. Claro, vai lá na aula de funções inversas, você vai ver que o gráfico da arcotangente é a tangente deitada, né? Ela vai ficar assim. Então, para x positivo, a arcotangente é positivo, tá? E a derivada, então, é positiva para x positivo, que era o que eu queria. Então, ó o que está escrito. Então, a função f é estritamente crescente de zero até infinito, tá? Porque aqui no interior tem derivada positiva, então ela cresce no intervalo, tá? Também discutimos essa coisa do zero e tal. Dá uma olhada lá. E aí, ela é crescente. Como f de zero é zero e ela é estritamente crescente, para cara maior que zero, ela vai ficar positiva, né? Certo? Definição de crescente, tá? Como a f é positiva, a f era isso que era positiva, né? Que é a desigualdade que eu queria provar só jogando esse cara para lá, tá? Então pronto, resolvemos. Vamos para o próximo. Agora é um TVM puro mesmo, uma desigualdade. Ele pede é o 3.0a. Eu nem vou colocar o PDF lá porque eu copiei o enunciado. Para mostrar que seno de b menos seno de a é menor ou igual que b menos a para qualquer x real em módulo, tá? É para usar o TVM. Então vou mostrar aqui para lembrar. O TVM é o seguinte, com todas as hipóteses, né, funções contínuas, derivável e tudo mais, como C, não é? Depois eu mostro quem vai ser a f. Então você tem um C entre A e B, tal que a derivada no C vale a média, tá? A gente fez até esse desenho aqui e tudo mais. Esse é o TVM. Então a gente vai tentar aplicar o TVM para a função f seno, porque lembra que tinha um seno de B menos seno de A? Então a gente vai tentar fazer isso, tá? Então olha só, vamos tentar mostrar isso. Bom, percebe que o TVM era para A diferente de B, porque era um intervalo AB. Então aqui, tecnicamente, eu tenho que dividir em dois casos. Então o primeiro caso é se A igual a B, porque aqui não vai ser exatamente o TVM. Só que é trivial. Se o A é igual a B, eu vou ter tudo igual aqui. Então eu vou ficar zero é menor ou igual que zero, né? Aqui é zero, aqui é zero. De qualquer AB, desde que eles sejam iguais, né? Então a afirmação é verdadeira para A igual a B, tá? Quaisquer que eles sejam. É, é trivial. Dá zero menor ou igual que zero, tá? E zero é menor ou igual que zero, tá? É igual, então é menor ou igual, tá? Então, sem problemas. Então vamos para o caso que interessa. A diferente de B, para ter um intervalo mesmo, tá? Meio que tanto faz o A ser maior que B, o B ser maior que A, tá? Então não vou me preocupar com isso. Então eu vou definir a f de x como sendo seno e vou aplicar o TVM que existe C entre A e B, tá vendo? Eu não coloquei. Se o A for menor que B ou B menor que A, tanto faz. O C vai estar no meio dos dois, tá? Por isso que eu não escrevi em notação de intervalo,
Porque aí eu teria que dividir no caso A menor que B e B menor que A, mas eles são completamente análogos. Então, eu estou falando A entre A, C entre A e B, tal que vale isso, tá? Esse é o TVM, exatamente o enunciado do TVM, tá? Agora, substituindo quem é quem, a f por seno, então o f' é o cosseno, eu obtenho isso, tá? Agora, olha só, quem é esse c? Não sei, mas botei módulo em tudo antes, não importa quem é esse cara. A gente sabe que o módulo de cosseno é sempre menor ou igual que 1, tá? Eu botei módulo porque o cara pediu em módulo. Então, botei módulo, aí eu joguei para lá esse 1 não, o b menos a, né? Joguei para lá, é positivo porque é módulo, joga para cá. Então eu obtenho isso aqui, que é o que eu queria, tá? Então seno de b menos seno de a é menor ou igual que b menos a, que esse 1 vira só isso, tá? Tranquilo, né? É um pouco abstrato, mas essa coisa aí do TVM para provar desigualdade, mas vocês devem ter feito em Taylor, é a mesma ideia. No Taylor lá você também não sabe quem é o C, né? E tenta ficar majorando. É a mesma coisa aqui. Vamos para o mesmo exercício de provar desigualdade, mas um bem mais difícil que era de prova, tá? Não lembro quando era essa prova, mas eu acho que é de antes de 2016 ainda. Ele foi para a lista porque era um exercício bem interessante. É um pouco difícil mesmo. Então ele pede para provar essa desigualdade, mas sob essas hipóteses aqui, tá? Ln de B sobre B, ln de A sobre A menor ou igual que isso, tá? Então, vou aplicar o TVM. Qual é a função que eu vou escolher, né? Eu lembro que teve gente na prova, era uma prova, era discursiva, então dava para ver a resolução, que usou apenas o ln e depois tentou dividir por b, em geral errava, tá? Não conseguia chegar no que era pedido, tá? Então o melhor aqui é você já pegar o x aqui. Você pega essa f, ln de x sobre x. Aí a derivada, vou derivar pelo quociente. Derivo primeiro, derivada logaritmo sobre x. Mantenho x, menos, mantenho ln, derivo o x que dá 1 sobre o de baixo ao quadrado, sabe? Regra do quociente aqui. Então, ó, aqui fica 1, 1 menos ln, 1 menos ln e x quadrado, tá? Então, pelo TVM, eu vou aplicar o já achei a derivada, né? Tem um c entre a e b, olha só. Agora eu escrevi como intervalo porque eu sei que o a é menor que b, tá? Então, beleza, posso escrever assim. Existe um C entre A e B tal que vale isso. Não olha aqui para baixo, não. Vale isso. Porque essa é a derivada, tá? No C. Aqui é o F' de C. Ó, joga C aqui. F de A, F de B menos F de A, B menos A. É o enunciado do TVM, tá? Ó, o F'. Só que eu coloquei do outro lado, tá? Mas, obviamente é a mesma coisa. Bom, agora a gente vai tentar fazer umas majorações com isso aqui. Para tentar eliminar essa coisa que não aparece aqui, tá vendo? O A quadrado aparece, está um pouco parecido, né? Ó, o A quadrado. O B menos A ele vai vir para cá, legal. Quem está atrapalhando mesmo é esse cara. E aqui eu quero o A, não quero o C. Vamos ver como eu consigo fazer isso. Vamos ver. Não é muito fácil, não. Então vamos lá. Então tá aqui. Eu já passei esse B menos A. Podia ter passado no final, mas tá. Já passei o B menos A para lá, tá aqui. Agora olha só, eu tenho um produto, né? Isso aqui, daqui para cá, ó, essa primeira igualdade eu só passei o B menos A, tá? Agora, olha só, eu tenho um produto de dois caras aqui, esse com esse, né? Então, olha o que eu estou afirmando aqui. Esse 1 menos ln de C é menor que 1,
tá? E positivo. Então, quando eu substituir, quando eu colocar 1 aqui, isso aqui fica maior, tá? Isso fica maior do que eu tinha antes, porque eu estou jogando 1 no lugar de um cara que é menor que 1, na verdade, tá? Como que eu mostro isso? Que 1 menos ln de C é menor que 1. Como que eu mostro? Ver estrela. Vamos lá para a estrela. Ó, na hipótese do exercício, 1 é menor que C, que é menor que E. Tá aqui, ó. Porque o C está entre A e B, tá? Então 1 é menor que E. 1 é menor que C, que é menor que E, tá? O C está estritamente entre A e B, tá aqui. Então eu tenho isso, né? O A está aqui e o B está aqui. Agora, como logaritmo é uma função, logaritmo na base E é uma função crescente, então se eu calcular o logaritmo em todos os membros aqui, a desigualdade se mantém. Então calculei o logaritmo. Logaritmo de 1 é 0, logaritmo de E é 1. Então eu obtenho isso. Só que eu não quero isso, eu quero ver o 1 menos ln de C. Então vou manipular de novo. Então, olha só. Daqui para cá, o que, que eu faço? Eu multiplico por menos 1, todo mundo vai inverter a desigualdade. Então, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos ln maior que menos 1 e 0 maior que o menos ln, tá? Tem isso. O que mais? Agora, daqui para cá, o que, que eu faço? Somo 1 em todo mundo, preserva a desigualdade. Então, fica isso, que era exatamente o que eu queria ali. É, exatamente o que eu queria daqui para cá. Tá? Então eu posso trocar isso, a parte de cima, por 1, que 1 é maior, né? Então vai ficar com essa desigualdade aqui. Tá? Isso eu troco por 1 que é maior. Então ficou maior. Claro, e tudo é positivo e tal. É porque quando é negativo, lembra, tem que, às vezes inverte, então depende da operação que você faz. Agora daqui para cá é mais fácil, né? Porque como o C é maior que o A, porque o C está entre A e B, como o C é maior que A, ó, C está aqui. Então, se C é maior que A, 1 sobre C vai ser menor que 1 sobre A. E o quadrado também. Isso está mostrado aqui. 1 sobre C é menor que 1 sobre A, né? Porque o C é maior que A e positivo. Aí eleva ao quadrado, preserva a desigualdade. Tá? Aqui inverte porque você inverteu os números, né? Você pode pensar nisso, claro, não é necessário, né? Se C é grande, o inverso é pequeno, né? Ou pensa no gráfico de 1 sobre x para caras positivos. Se um número é menor que o outro, ó, o inverso do pequeno fica maior, o inverso do grande fica menor. Mas não é necessário, né? Bom senso aqui já mostra. Então isso aqui fica majorado por isso. E finalmente era o que você queria provar. Tá aqui. Tá? Então são duas majorações, uma para este e outra para este. Tá? Então esse realmente era um pouco mais difícil. E tanto que é o E, né? É o último, né? Então realmente os outros você acho que entendendo bem esse vai conseguir fazer tranquilo, né? Não sei se tranquilo, mas dá para fazer. Então tá, pessoal, eu vou tentar gravar mais alguns exercícios depois e mando. Então, até a próxima.